Boa noite para você que nos assiste na internet. Nós estamos falando para você que nos visita, para você que ligou aí o nosso canal no YouTube pela primeira vez. Nós estamos falando nos encontros da noite sobre Jesus. Jesus, a essência de tudo, né? Jesus, a essência do cristianismo. E eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Colossenses, no capítulo 1. A partir do versículo 13, a gente vai ler até o versículo 23. Colossenses, capítulo 1, versículo de 13 até o versículo 23. Assim nos diz a palavra do Senhor. Se você tiver sem Bíblia, a galera lá da mídia vai projetar aí nos telões para você. E Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, em Jesus, tudo subsiste. Ele, Jesus, é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, o apóstolo Paulo, me tornei ministro. Deixa a sua Bíblia aberta em Colossenses, coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, falar de Jesus é sempre muito empolgante. Aliás, todo o Evangelho é centrado em Jesus. Se estamos aqui, Ele fez a melhor obra por nós, na sua cruz, naquela cruz, sua morte ali nos trouxe vida, Ele nos reconciliou, Ele nos deu a redenção, Ele nos deu a nova direção através da sua morte. E nós queremos, Pai, te agradecer, porque cremos que o teu Espírito irá falar ao meu coração, irá falar ao coração dos meus irmãos e irmãs que estão aqui no templo, daqueles que estão nos assistindo em sua casa, seja no YouTube, no nosso canal, seja no nosso aplicativo, seja, ó Deus, no Facebook da igreja. Nós cremos que tu estás abençoando e falando. Nós ministramos agora para que todo espírito de distração desapareça e as nossas mentes estejam cativas à revelação e ao conhecimento da sua palavra e ao poder que essa palavra tem de transformar-nos, libertando-nos e nos tornando uma nova criatura. Nós te agradecemos por tudo quanto tu irás fazer através da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, o que era então, como igreja, a gente ter a centralidade em Cristo? Acabamos de ler na carta aos Colossenses, no capítulo 1, toda a obra que Cristo realizou por você. E ser cristocêntrico é firmar a fé
na revelação bíblica, centrada na pessoa de Jesus e na sua obra consumada e redentora que Ele realizou na cruz do Calvário por nós. Nós já sabemos, e se você que está nos assistindo ou está conosco hoje aqui não sabia, eu quero lembrar a você, eu quero revelar a você que Jesus nos conectou novamente e nos deu uma ligação eterna com Ele e com o Pai. E Ele fez isso através da obra consumada da cruz. E Ele fez isso quando Ele foi para aquela cruz. E através do seu ato, Ele, como diz aqui o texto, nos redimiu, nos reconciliou, nos reconectou novamente ao nosso Criador. O apóstolo então está mostrando para a igreja, para nós como seus discípulos, a supremacia da excelência de Cristo. O que a gente tem que ter firmado no nosso coração como os discípulos de Jesus é que Cristo é Deus. E como Deus, Ele estava presente em todo tempo, em todo momento, na criação, criando com o Criador e com o Espírito Santo, sustentando todas as coisas. Ele, Jesus, tem o poder, e através da sua própria morte, Ele nos reconciliou através da sua própria carne. O versículo 22 de Colossenses diz isso. Ele, mediante a sua morte, nos reconciliou, nos redimiu e nos transformou em pessoas santas, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, mediante a obra que Jesus consumou na cruz, toda a humanidade já tem o livre acesso ao Pai. E o que cada um de nós agora precisamos fazer? Simples, receber Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador, e entendendo que Ele vai agir, vai ser o cabeça de nós agora como a sua igreja. Ele é o fundador de tudo e de todos. Ele é o edifício que sustenta esse universo. Ele é o protetor que está ao nosso lado. Em um dos salmos, o salmista Davi diz que o anjo do Senhor, ou seja, uma manifestação teofânica de Jesus na antiga aliança, o anjo do Senhor está acampado ao redor daqueles que o temem. Daqueles que o temem, Ele guarda essa pessoa e Ele livra essa pessoa. Ele então é o protetor da igreja. Você e eu sabemos que estamos então protegidos nele. O próprio escritor nos mostrando através dessa revelação na carta aos Colossenses, ele diz que Cristo é o primogênito dentre os mortos. Se você for em todos os sepulcros de qualquer líder religioso, com certeza você vai encontrar frases semelhantes a essa: aqui jaz fulano de tal, aqui está a tumba, ou a pirâmide, ou os restos mortais do fulano de tal. Mas se você for a Israel e for procurar o túmulo de Cristo, você vai encontrar também, mas você encontrará um túmulo vazio. Porque diz a palavra de Deus, e teve testemunhas. A Bíblia diz que mais de 500 pessoas viram o Cristo glorificado, o Cristo ressurreto, o Cristo que após ao terceiro dia, a Bíblia declara que, por ter um ritual judaico, as mulheres iam até o sepulcro para colocar perfume sobre o corpo daquela pessoa que havia morrido. E ao chegar naquele lugar, ela encontrou, Maria Madalena encontrou o túmulo vazio.
O Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, você e eu sermos cristocêntricos. A gente não segue um líder religioso, a gente segue uma pessoa que está viva e habita dentro de nós. Graças a Deus, Ele é o fundador, o edificador, o dono e o protetor da igreja. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aqui no versículo 18, por isso que eu pedi para você em casa permanecer com a sua Bíblia aberta em Colossenses capítulo 1, ele diz assim, olha, ele, e se você observar, a frase está sendo escrita, né, e está indicando esse ele aí com letra maiúscula, está falando no original de Jesus. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. O 18, ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ele seja e tenha a primazia. Então Jesus é o primogênito entre os mortos. Todas as pessoas que você conhece como líder ou como pessoa de influência, ela nasce, cresce e morre. Mas você e eu, por adorarmos e vivenciarmos a vida de Jesus, a gente serve e adora um que é eterno, a morte não o deteve, e eternamente reinaremos com Ele. Ele comanda todo o universo, tudo está no seu controle, tudo, a sua vida, a minha vida, a sua história, a minha história. Por isso que vale a pena você e eu nos entregarmos a Ele, deixar Ele governar a nossa vida, deixar Ele guiar os nossos passos, porque através de Jesus a gente vê que Ele, né, é a última palavra de um Deus que se tornou homem e tem sempre uma palavra de fé, de esperança, de cura, de transformação, de libertação para você e para mim. Ele é aquele que hoje, né, como está à destra de Deus, Ele é o Filho de Deus, está ali intercedendo por cada um de nós. Ele é o resplendor da glória de Deus. Uma vez um dos discípulos chegaram para ele e falaram assim: Senhor, mostra-nos o Pai e assim nós estaremos totalmente satisfeitos. E aí Jesus disse para eles: olha, se você está me vendo, você está vendo o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Ele é aquele que purificou, é aquele que nos resgatou de toda a maldição da lei. 1 de Colossenses capítulo 1, versículo 13, de toda a condenação do império das trevas. Olha aqui o que Ele fez por você e por mim. O apóstolo Paulo, escrevendo em Colossenses no capítulo 1, no versículo 13, ele diz: e Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou. Ou seja, você já está no reino do Filho do seu amor. Você e eu, ao receber Jesus, nós fomos instantaneamente transportados para o reino do Filho do seu amor. Um reino de justiça, um reino de paz, um reino de prosperidade, um reino de saúde, um reino eterno, um reino inabalável, um reino que não terá fim. E um rei que você juntamente com ele reinará eternamente. Graças a Deus. Ele reconciliou tudo. Ele tomou a iniciativa. Porque se você sabe muito bem da história, né, o ser humano se desconectou de Deus. Lá no princípio da criação, lá em Gênesis capítulo 2, 3, diz que o homem se desconectou de Deus. E através da sua iniciativa, Ele nos reconcilia novamente com Deus. E logo lá no princípio, no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 15, você vê Ele reconciliando toda a raça humana e escrevendo uma nova história já para a raça humana que havia se desconectado dele. Aonde há uma profecia dizendo, né, e da semente da mulher, deixa eu ir com você para não
parafrasear o texto, porque esse texto tem muita vida, muita unção. Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, o próprio Deus, depois de ter imolado um animal, depois de ter coberto a nudez do homem e da mulher, que descobriram que estavam nus, depois de terem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, diz que Deus faz o primeiro sacrifício, imola um animal, e através daquele animal tira as roupas daquele animal e coloca sobre Adão e Eva. Veste eles com aquelas roupas de animais e faz ali, figuradamente, o primeiro sacrifício, tipificando o sacrifício que o próprio Cristo fez por nós na cruz do Calvário, se tornando ele maldito por nós, porque você sabe muito bem, a crucificação na cruz era para os piores criminosos que iam de encontro ao governo romano. E a Bíblia diz que ali na cruz, ele nos reconciliou consigo mesmo. Na cruz ele revelou o seu poder. Na cruz ele trouxe a justificação para nós. O seu ato na cruz foi um ato de amor, porque ele não tinha nenhuma condenação para estar naquela cruz. Mas ele, sabendo da minha condenação, ele sabendo da sua condenação, ele sabendo da condenação da humanidade, ele nos reconecta à eternidade e se oferta por amor a você e a mim. A cruz é um ato de amor. A cruz não foi um fracasso, gente. Pelo contrário, a cruz é o símbolo da nossa vitória, porque nela ele venceu toda a condenação que estava sobre a humanidade. A cruz ocupa então o lugar central do Evangelho. Por isso que a gente fala tanto da cruz. Por isso que quando a gente celebra a Santa Ceia, e faremos isso no próximo domingo, tanto no encontro da manhã quanto no encontro da noite, né, a gente traz à memória tudo quanto ele trouxe por nós, fez por nós, tudo quanto ele fez por nós, naquela cruz. Olha o que diz Gálatas capítulo 6, versículo 14. Deixe a sua Bíblia marcada aí em Colossenses. Retorne um pouquinho para Gálatas. Capítulo 6, versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão, diz o apóstolo Paulo, na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Na cruz, então, a gente vê Deus demonstrando o seu maior repúdio ao pecado. E através desse ato, em ele ir para a cruz, o seu grande amor por todos os pecadores. E agora eu tenho uma boa notícia para dizer. Na cruz ele eliminou todo o pecado da raça humana. Na cruz ele resgatou você. Na cruz ele salvou você do passado, do presente e do futuro. Agora o que você e eu precisamos fazer é servi-lo, é recebê-lo, é aceitá-lo como nosso Salvador. E se você que está nos assistindo, se você que veio hoje aqui pela primeira vez, essa é a única coisa que você tem que fazer: aceitá-lo como seu Senhor e Salvador e receber pela fé todo esse plano de reconciliação centrado por Jesus naquela cruz por você. A reconciliação então alcançou, gente, todo o universo. Os pecadores perdidos em todo o mundo estão já em paz com os homens. Eles já têm garantida a santidade, a esperança, a salvação na pessoa de Jesus Cristo.
E qual é a ação do homem agora? Qual é a ação do ser humano agora? É receber, é aceitar essa proposta na cruz do Calvário. É aceitar tudo que Jesus fez por você na cruz e seguir a Ele. E Ele declara na sua palavra: olha, vinde a mim, venham a mim. Você indo a Jesus, aceitando a Ele, aceitando essa obra consumada da cruz, você vai ter paz. O medo não vai mais te sufocar, a angústia não vai mais tomar domínio sobre a sua alma. Os problemas, você vai estar tranquilo, porque você agora tem uma pessoa que vai te dar força e graça para você resolver todo e qualquer problema, seja na esfera humana, na esfera espiritual. Ele tem todo o poder, tem toda a autoridade para te dar todo o suporte necessário. E nesta noite eu quero convidar você que nos assiste, ou você que está aqui, veio a esse encontro, a ter esse encontro então agora real com Jesus, a se reconciliar com Ele, a entender que Ele não está aqui para apontar as suas e as minhas fraquezas, não, Ele está aqui para dizer para nós: olha, eu fui para a cruz porque eu sabia que vocês não poderiam fazer nada para salvá-los, mas eu, por amor a vocês, eu me ofertei, eu me doei, eu me dei por vocês. Nesta noite eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a dizer: Jesus, olha, eu entendi aquilo que você falou comigo através dessa palavra. Eu entendi que você é aquele que veio e quer tirar todas os meus traumas. Você veio e está aqui para suprir todas as minhas necessidades. Eu entendi que você é a vida, que você me reconectou com a eternidade, que você me deu a vida e a vida eterna. Eu entendi, através dessa palavra simples, que você é o meu Salvador, que você é aquele que pode me dar a paz, que você, em meio a esse caos global que nós estamos vivendo, é a única segurança que eu tenho, é a única esperança que eu posso me agarrar em Ti, porque estando em Ti, eu estou livre. Estando em Ti eu sou invencível, estando em Ti eu sou mais do que vencedor. Nesta noite eu quero então que você não esqueça que a única coisa que você precisa fazer é recebê-lo, é responder a Ele com um sim, é dizer a Ele agora, nesse momento que você está com a sua cabeça curvada aí na sua poltrona, ou está aí na sua cama deitado com seus olhos fechados, aqui no templo com seus olhos fechados, é só você dizer para Ele: sim, Jesus, eu quero isso para mim, eu quero essa vida abundante, eu quero essa salvação plena, eu quero viver em paz, eu quero ser livre dos medos, das angústias, eu quero ter certeza do que vai acontecer comigo na minha eternidade. Sim, eu quero você, porque você é a resposta para todas as minhas dúvidas, para todas as minhas perguntas. E se você fez essa oração aí, não importa se você falou muita coisa, ou se você só falou isso: Senhor, eu quero sim você. Eu quero dizer para você que neste momento, você faz parte do reino de Deus. Neste momento, você está agora reconciliado. Nesse momento, você agora é chamado filho de Deus. Nesse momento, você tem agora alguém que você pode lançar sobre ele todas as suas ansiedades, todas as suas perguntas,
todos os seus questionamentos, porque esse alguém, Ele nunca vai te deixar sozinho. Esse alguém que é supremo, que é todo poderoso, que venceu a morte, que venceu as trevas, que trouxe a vida eterna para você, Ele te dá a vida, e a vida com abundância. Em o nome de Jesus,